Bom dia, meu querido. Que bom poder estar contigo aqui mais uma vez, meditando na palavra viva do Senhor para as nossas vidas. Nós continuamos nossa leitura bíblica anual e dela extraindo textos para nossa edificação ao longo desse ano de 2024. E hoje eu extraí um texto que se encontra ali no Velho Testamento, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 21. Nós vamos meditar um pouco sobre isso hoje. Antes de tudo, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, Novo e Vivo Caminho 1972. Aí na lupa do YouTube você localiza, se inscreve e de 2 em 2 semanas uma palavra viva do coração de Deus vai chegar ao teu coração. Na leitura de hoje, eu separei esse trecho que mostra um capítulo não muito positivo da vida de Davi, né? 2 semanas atrás, a gente teve uma joia, uma preciosidade, o capítulo 17 desse mesmo livro de 1 Crônicas, onde narra o momento da intimidade de Davi com Deus, de como era o diálogo e a sublimidade e a singeleza desse diálogo entre eles. Só que agora a gente vê uma outra cena da vida de Davi, onde ele, por soberba, né, por um pecado consciente e deliberado, ele toma uma decisão que prejudica todo o seu povo. E essa decisão foi a de fazer o recenseamento do povo de Israel, em especial daqueles que poderiam pegar em armas, né? Então ele fez uma contagem do exército. E por que isso era problemático? Porque isso demonstrava uma uma confiança no seu braço, né, no braço humano e não na força do Senhor, né? Então, o Senhor não gostava que os reis de Israel contassem os seus exércitos, justamente para eles não se gloriarem disso na batalha e perderem a confiança no Senhor e confiarem no seu braço humano. Davi teve essa intenção, o general do exército, que era Joabe, na época tentou resistir, mas a Bíblia diz que a palavra de Davi prevaleceu sobre a palavra de Joabe. E assim foi contado o exército de Israel, se eu não me engano, o número de 1.100.000 pessoas, sendo que 470 mil dentro de Judá. Mas depois que Davi fez isso, veio o arrependimento, né, de ter caído nessa tentação de ter feito esse recenseamento. E aí Deus, por meio da palavra profética de Gade, né, o profeta do rei, Deus trouxe uma escolha para Davi. Escolhe um dos três castigos, né, para que isso aconteça. E aí os castigos eram castigos que um duraria 3 anos, 3 anos de fome, né, o outro era 3 meses em que ele perderia as batalhas, ou 3 dias de peste, né, sobre a nação. E aí Davi disse: caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. E aí ele escolheu esse castigo de menor duração, de 3 dias, né? Imagino ele que ele levou em consideração isso. É melhor que doa de uma vez e doa rápido, né? Do que estender essa dor por meses ou por anos, né? Então ele escolheu esse castigo. E a Bíblia diz que a peste veio sobre toda a nação e que 70 mil pessoas morreram por conta disso. E quando estava prestes a cair esse castigo sobre Jerusalém, a Bíblia diz que houve uma visão espiritual de um anjo com a espada desembainhada entre o céu e a terra, sobre a cidade de Jerusalém, num lugar específico. E as pessoas viram aquilo ali e Davi clamou ao Senhor, disse: Senhor, fui eu que pequei, não foi o teu povo. Então que a maldição, que o castigo venha sobre a minha família e não sobre o povo. E ali Deus deu uma ordem ao anjo que estava prestes a destruir Jerusalém, e o anjo guardou a sua espada. E aquele lugar onde houve essa visão de anjo era a eira de um cidadão chamado Ornã, ou Araúna, em outras versões. A eira era a parte superior da casa, onde normalmente se debulhava o trigo, se guardavam coisas, né, ali, e era um terraço aberto com um parapeito, né? Essa era a eira. E ali
o anjo do Senhor apareceu, né, naquele lugar. Davi entendeu aquilo como, de certa forma, um sinal de que naquele lugar deveria haver uma obra ao Senhor, uma construção ao Senhor. Vocês podem se lembrar que há 2 semanas atrás, o que motivou o diálogo de Deus com Davi foi justamente essa questão da construção de um templo. Então, eu acredito que essa ideia da construção ela já vinha sendo gerada há algum tempo. E ali, quando Davi viu aquele anjo naquele lugar, ele entendeu por algum motivo que ali deveria ser o lugar da edificação. E de fato, aquele sítio, né, aquela localidade foi separada para a futura construção do templo. O que eu quero destacar aqui, uma coisa interessante para a nossa vida. Eu contextualizei tudo isso para dizer o seguinte: ali naquele lugar, Davi, para consagrar aquele lugar, resolveu oferecer um sacrifício. E ali o dono, até então, do lugar, que era o Ornã, disse assim: não, toma de graça tudo o que você precisa para esse sacrifício, os bois, a lenha, tudo que o senhor precisa, eu ofereço, né? Eu acredito que com uma boa vontade mesmo, e até com temor de Deus, de toda aquela situação, né, espiritual muito impactante, Ornã ofereceu tudo aquilo. E Davi traz uma frase que é o tema da minha reflexão hoje. E Davi falou assim: não, eu vou comprar tudo das tuas mãos, porque eu não oferecerei ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada, né? Não oferecerei ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Em outras palavras, Davi disse para aquele homem: eu vou pagar o preço, né? Eu vou pagar o preço. É esse o mote, né, da meditação de hoje. Eu vou pagar o preço. Não vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Antes de passarmos aqui para as reflexões, eu queria só destacar uma coisa. Como a atitude de um líder é importante. Como a atitude de um líder, seja ela uma atitude positiva ou negativa, como ela é importante, como ela impacta a vida de milhares de pessoas, dependendo da posição onde você está de liderança, a sua ação ou a sua omissão podem trazer reflexos espirituais, emocionais, materiais, de toda sorte para a vida de muita gente. Então, uma decisão irrefletida, obstinada de Davi trouxe a morte de 70 mil pessoas, fora consequências para a nação inteira. Assim como um ato de obediência traria bênção para muita gente. Então é muito importante o papel da liderança e a tomada de decisão. Ao mesmo tempo, outra coisa interessante nessa história, antes de entrarmos aqui no pagar o preço, o arrependimento libera a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor. Então, quando Davi se arrependeu, o anjo guardou a espada, né? O anjo terminou seu trabalho por ordem do Senhor. E as pragas cessam quando existe arrependimento, né? As maldições cessam quando existe arrependimento. Então, isso é muito importante sobre as nossas vidas. Eu quero destacar aqui algumas coisas sobre esse pagar o preço, né? Alguns podem dizer assim: ah, mas que história é essa de pagar o preço? Jesus não já pagou o preço, né? Por nós, pelos nossos pecados, aquela coisa toda e tal. De fato, ele pagou o preço. O preço que nós nunca teríamos condições de pagar, ele pagou, né? Essa conta a gente nunca iria pagar. A Bíblia diz: a redenção da alma do homem é caríssima, né? Então, de certa forma, aquela canção que diz: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, ela tem também um fundo de verdade, pelo seguinte: a gente nunca vai entender o que realmente Cristo sentiu e passou naquela cruz pelos nossos pecados. A nossa redenção é caríssima. Custou o sangue de um Deus que se fez carne. Você consegue entender isso? É muito caro. Então, o custo da nossa salvação, do nosso livramento do inferno, o custo do perdão dos nossos pecados, da libertação das nossas iniquidades, da libertação de toda opressão, de toda tranqueira das trevas, esse custo a gente nunca ia conseguir pagar.
Só ele, né, conseguiu pagar esse preço, esse custo, né? Então, Jesus realmente já pagou esse preço por nós, até porque ele era impagável para nós. Agora, existe um outro preço, sim, que nós, enquanto filhos e filhas de Deus, precisamos pagar, que é o preço do discipulado de Jesus, que é o preço de seguir a Jesus da forma como ele ordenou que nós sigamos. Ou seja, aquele que quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga. Esse é o preço que nós temos que pagar. Negar a nós mesmos, tomar a cruz, perder a vida, né? Renunciar a tudo que possui e seguir a Jesus, estrada fora, vida fora. Esse é o preço do discipulado, né? Porque, de fato, tudo está consumado naquela cruz. E aí, como é que a gente toma posse disso que já está consumado? É pagando esse preço de seguir a Jesus conforme Ele quer que a gente siga. Não do jeito que muitas vezes Jesus é seguido, entre aspas, hoje em dia, né? Então, é o preço do discipulado. É o preço de viver nossas vidas de uma maneira agradável ao Senhor. As renúncias que temos que fazer, as escolhas que temos que fazer para viver uma vida agradável ao Senhor, né? Então, pagar o preço, Mateus 11:12 diz assim: o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Embora o reino de Deus esteja disponível a todos os que creem, são aqueles que se esforçam, que realmente desfrutam da beleza, da riqueza e do poder do reino de Deus, né? Paulo, ele exorta os cristãos da igreja de Corinto de uma maneira muito séria, muito severa, e ele lista uma categoria de gente que ele denomina de cristãos carnais, que se distinguem dos cristãos espirituais. Cristãos carnais são aqueles que vivem em divisões, em contendas, que dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, né? Que não têm entendimento do corpo, que se gloriam na sua própria sabedoria, né? Cristãos carnais são aqueles que vivem numa ilusão de sou cheio de dons, tenho sabedoria, então relevo alguns pecados. Então, pecados tão sérios como o do camarada lá daquela igreja que tinha relações com a madrasta, né? Então, cristãos carnais existem e estão aí aos montes nas igrejas de hoje, infelizmente, né? Então, pagar o preço é para quem se esforça, não é para cristão carnal. Você pode viver 200 anos dentro de uma igreja como um cristão carnal, no rasinho, sem entrar na água profunda, sem ser de fato curado e restaurado por Deus, né? Muito seduzido, muito atraído e muito complacente com as coisas deste mundo, desta vida, né? Como se dizia antigamente, um pé na igreja, um pé no mundo, né? Querendo curtir o melhor dos dois. Não podeis servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Não pode, não dá para viver. Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É simples assim, né? Então, pagar o preço é isso, esforço, esforço, exige esforço, né? Pagar o preço envolve disciplina, né? Disciplina é esforço, para colocar Deus acima de qualquer coisa, né? Para colocar a vida espiritual regendo os outros aspectos da sua vida. É o seu espírito que tem que reger a sua vida. Seu espírito, cheio do Espírito Santo de Deus, é que vai reger a tua alma e o teu corpo, né? É assim que as coisas funcionam na vida de um cristão, de um discípulo, de um cristão espiritual, né? É o Espírito Santo enchendo o nosso espírito, e aí o nosso espírito sendo esse regente dentro, né, da nossa consciência, da nossa constituição, né? Não é a alma nem o corpo que mandam, mas é o Espírito Santo dentro do nosso espírito. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, diz Provérbios 28.
a qual ilumina o mais interior do corpo. Aleluia. Então, pagar o preço é disciplina. E para isso, você precisa mudar o uso do seu tempo, o foco da sua atenção, a energia que você empreende em algumas coisas, os esforços e os recursos que você dispõe. Você canaliza tudo isso para conseguir uma vida de excelência, de qualidade diante do Senhor. Uma vida, como diz Paulo, não andando como nécios, mas como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus, procurando em tudo compreender a vontade do Senhor. Isso é pagar o preço. E aí o que acontece é que quando a gente paga o preço, a praga cessa, acaba, né? As maldições acabam e a bênção começa a fluir na nossa vida. A morte, a peste acaba. E aí a vida e a saúde fluem na nossa vida, quando nós pagamos o preço de sermos discípulos de Jesus comprometidos com Ele. Eu quero listar aqui mais algumas coisas a respeito dessa praga. Existem algumas pragas que têm assolado o povo de Deus hoje em dia. E uma grande praga, que é um sintoma de uma doença espiritual, é a falta de fome e sede por Deus, né? Cristãos que se contentam com o raso, cristãos que se contentam com uma bencinha aqui, outra bencinha ali, né? E não vivem, não têm fome nem sede por Deus, não buscam a palavra, não buscam o jejum, não buscam a oração, não buscam adorar em espírito e em verdade, não buscam a comunhão, né? Vivem desconectados da vida de Deus no seu dia a dia, na sua prática diária, né? Tem nome de que vive, mas está morto, conforme diz a palavra, né? Então, essa praga, ela tem que cessar. Quando você se esforça, essa praga cessa, né? Falta de fome e sede de Deus. Todo organismo natural, ele tem fome e sede. Se você não tem fome e sede, algo está errado. Tem uma doença aí instalada, que precisa ser removida em nome de Jesus, né? É natural para o filho ter fome e sede da presença do Pai. Aleluia. Outra praga, a raiz de amargura. Quando a raiz de amargura não é tratada, a Bíblia diz lá em Hebreus, ela brota e contamina muitos. O que é a raiz de amargura? São pendências, são coisas que não foram acertadas nos relacionamentos entre as pessoas, e aquilo gera suspeitas, gera divisões, gera fofoca, gera maledicência, gera uma indisposição com o outro, né? Gera uma série de coisas ruins, como diz Tiago, né? Onde há, né, contenda, maledicência, aí a inveja e toda sorte de coisas ruins, né? Então a raiz de amargura, ela precisa ser tratada e ser arrancada. As pendências precisam ser corrigidas, andando na luz, sendo transparente. Se você tem uma pendência com alguém, vai tu e ele só, como diz a palavra, né? Conversa com teu irmão, verifica o que está pegando com ele, pergunta, se humilha, né? E restaura essa comunhão, restaura esse vínculo, né? Mesmo fora do corpo de Cristo, existem pessoas com pendências que precisam ser restauradas. Ore, seja cheio do Espírito Santo, né? E cure essas pendências. Isso é um preço que a gente paga por seguir a Jesus, né? E a Bíblia diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos os homens, né? Então, isso é uma ordenança do Senhor para nós. E aí você restaura essa comunhão, né? E você fica livre dessa praga em nome de Jesus. No meio da igreja, né? A gente precisa exercitar a lealdade nos relacionamentos. O que é lealdade? Lealdade é quando eu falo bem de alguém que está ausente, né? Lealdade é quando eu dou um bom testemunho de alguém que está ausente. Então, eu estou tranquilo, porque eu estou falando bem de alguém que está ausente e que, se eu estivesse falando mal, não poderia se defender. Se eu estou falando mal, eu estou sendo desleal, né? E muitas vezes, né, na cultura geral não cristã, pode ser que a gente seja desleal e nem perceba, né? Já está no automático na vida de algumas pessoas. Então preste atenção, se a pessoa fala mal de outros na tua presença,
ela vai falar mal de você na tua ausência, né? Essa é a verdade. Então a gente tem que ficar atento a isso e sermos leais uns com os outros, falarmos bem uns dos outros na ausência dessas pessoas, né? Então, e outra praga é a perda do primeiro amor. Quando a gente entra numa rotina que de reunião, numa rotina de vida cristã, e a gente meio que perde as expectativas daquilo que o noivo pode fazer por nós, daquilo que ele maravilhosamente pode realizar em nossa vida. Muitas vezes Jesus fica tão normal que a gente até esquece que ele é de outra dimensão, né? Que ele pode fazer um milagre, que ele pode fazer outras coisas que não cabem na nossa lógica, né? E muitas vezes a gente reduz Jesus a um trecho da Escritura, a leitura bíblica fria, vazia, sem mexer no nosso interior, né? A perda do primeiro amor, quando a cruz já não brilha tanto para nós, quando a vida de renúncia, de ressurreição em Cristo já não nos atrai tanto assim, né? Por N motivos, né? Mas o fato é que, qualquer que seja o motivo, essa vida ela fica normal porque nós tiramos o foco da cruz, tiramos o foco de Jesus. E aí as outras coisas vão enchendo nossos olhos e tirando o brilho que ele tem e que nunca vai deixar de ter, né? Então a perda do primeiro amor, a gente precisa então se esforçar, pagar o preço para que essas pragas sejam removidas da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa comunhão como igreja e da nossa comunhão como pessoas com Deus também, né? Tirar essa frieza espiritual, tirar essa inanição espiritual, falta de fome, falta de sede, tirar essas raízes de amargura, né? E tudo isso que pode ser um entrave para a nossa caminhada em Cristo Jesus. Pegando na palavra de Apocalipse, que Jesus escreveu, ordenou a João que entregasse para a igreja de Éfeso. Jesus falou assim: lembra, pois, de onde caíste, volta à prática das primeiras obras. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, né? Existe um preço a pagar para conhecer a vida abundante que está em Cristo. Quando eu era adolescente, começo da minha caminhada, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, aqui em Brasília teve um irmão que lançou um LP chamado Salvo Conduto, né? O LP. Rodrigo Bueno, esse irmão. E ali tinha uma música que falava muito sobre essa questão do preço da caminhada, né? Eu vou me arriscar aqui a cantar um trechinho, que eu lembrei da letra aqui, escrevi, que diz assim: existe um preço a pagar para conhecer a vida abundante que há em Cristo. Se não custou nada para você o seu perdão, por que fazer pouco caso disso? Sem compromisso, não, não adianta viver assim, caminho largo, ilusões. Ele salvou nossas vidas para reinar nos corações. Sim, essa é toda a verdade, precisamos compreender. Há um tesouro escondido para quem se comprometer. Jesus quer um compromisso com você. Jesus quer um compromisso com você. Então essa é a mensagem do Evangelho, uma mensagem de compromisso, uma mensagem de revelação de Deus para aqueles que pagam o preço de viver uma vida semelhante a Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida, te dê uma semana cheia de experiências, cheia de compromisso com Deus, cheia de revelação da parte do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus, seja luz.